Sabe aquela sensação de estar vivendo a mesma história de novo e de novo, principalmente nos relacionamentos? Parece até um filme repetido, né? Pois é, hoje a gente vai fundo para tentar decifrar esse código. E olha, a resposta pode estar num lugar bem surpreendente. É exatamente isso. Aquela hora em que a gente para e pensa, nossa, de novo essa mesma situação? É um ciclo que parece que não acaba, quase como se tivesse um roteiro invisível guiando nossos passos. Então, e se a chave para entender e quem sabe até quebrar esses ciclos não estiver nas decisões que a gente toma hoje, e sim num tipo de projeto que foi desenhado lá atrás quando a gente era criança? É exatamente essa ideia que a gente vai começar a desvendar agora. Então vamos lá. Nossa primeira parada é justamente para entender o que é esse tal de projeto relacional. Pense nele como a base, o alicerce onde a gente constrói todas as nossas conexões futuras. E para começar essa jornada, a gente precisa falar de John Bowlby. O que ele sacou foi algo fundamental. Essa nossa necessidade de criar laços fortes com outras pessoas não é fraqueza, não é carência, não é nenhuma escolha. É simplesmente parte de quem somos, um componente básico da natureza humana. E esse impulso para se conectar, sabe, ele é o coração do que a gente chama de teoria do apego. Dá para pensar nela como nosso primeiríssimo mapa social, aquele guia que a gente recebe para começar a navegar nesse mundo tão complexo das relações. Basicamente, o que a teoria do Bowlby diz é o seguinte: a qualidade daquele nosso primeiro vínculo, o mais importante de todos, com o nosso cuidador principal, acaba criando um modelo que vai durar a vida toda e definir o que a gente espera das outras pessoas. Exato. Esse projeto vira a nossa verdade interna. É ele que responde, lá no fundo, aquelas perguntas que a gente nem sempre faz em voz alta, sabe? Perguntas como: o mundo é um lugar seguro? Dá para confiar nas pessoas? Será que eu mereço receber amor e cuidado? E é a partir daí que os nossos estilos de apego são moldados. Se na infância nossas necessidades foram atendidas de forma consistente, com carinho, a tendência é a gente desenvolver um apego seguro. Agora, se as respostas foram meio inconstantes ou distantes, aí podem surgir os outros estilos, como o ansioso ou evitativo. Ok, então todo mundo tem um projeto desses. Mas a grande questão é: como é que isso que aconteceu lá atrás aparece de verdade no nosso dia a dia, nas nossas decisões de adulto? Como essa teoria vira prática? Bom, é exatamente essa ponte que a gente vai cruzar agora. Para a gente entender como esse projeto se manifesta na vida real, tem uma metáfora que eu acho incrível, a dos óculos emocionais. Pensa que todo mundo usa um. Pois é, aquele projeto inicial não fica lá, esquecido no passado de jeito nenhum. Ele se transforma exatamente nesses óculos que a gente usa todo santo dia. E são esses óculos que filtram a nossa realidade, que coloram tudo, fazendo a gente interpretar o mundo e as pessoas de um jeito bem específico e muitas vezes dolorosamente previsível. E as lentes desses nossos óculos, elas têm nome. Quem deu esse nome foi um psicólogo chamado Jeffrey Young. Ele as chamou de esquemas, ou, de um jeito que eu acho que faz todo sentido, armadilhas da vida. E olha, um esquema é bem mais do que um simples pensamento. É quase um sentimento no estômago, sabe? Uma certeza absoluta sobre como o mundo funciona. É tipo um software rodando ali, em segundo plano, e que guia nossas reações emocionais antes mesmo da gente ter tempo de pensar. Dá uma olhada em como isso funciona na prática. Um esquema de abandono, por exemplo, ele não é só um medinho, ele vira uma crença central, uma certeza de que as pessoas que eu amo vão me deixar. E essa crença é tão forte, mas tão forte, que sem perceber, a gente acaba agindo de um jeito que, ironicamente, afasta as pessoas, e aí o nosso maior medo se confirma. E é importante lembrar, essas crenças superpoderosas não aparecem do nada. Elas nascem de experiências reais. A falta de segurança, a falta de amor, de estabilidade lá na infância, tudo isso é um terreno muito fértil para que essas armadilhas da vida comecem a se desenvolver. Beleza, agora chegou a hora da gente juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que essas duas grandes ideias, a teoria do apego e os esquemas, se conectam para contar a história completa dos nossos padrões de repetição? O caminho é mais ou menos esse aqui. Primeiro, lá atrás, as nossas experiências de apego criam o tal do projeto relacional, como o Bowlby mostrou. Depois, esse projeto vai formando os nossos esquemas, que o Young descreveu. E por fim, são esses esquemas que guiam tudo na vida adulta: pensamentos, sentimentos e comportamentos. Uma teoria mostra a raiz, a outra mostra como a planta cresce. Este quadro aqui resume a ideia perfeitamente. A teoria do apego, do Bowlby, nos dá o porquê das coisas. É a origem de tudo. Já a terapia do esquema, do Young, nos dá o como. Ela descreve na prática os padrões que acabam governando a nossa vida por causa desse projeto inicial.
E aqui, gente, tá o pulo do gato, a virada de chave. A verdadeira mudança começa quando a gente ganha consciência. Na hora em que a gente consegue conectar os pontos, ligar aquelas experiências lá do passado com o que a gente sente hoje, os padrões deixam de ser um mistério. Eles se tornam algo que finalmente a gente pode entender. E o objetivo aqui não é de jeito nenhum apagar o passado ou virar uma pessoa perfeita que não tem mais gatilho nenhum. Isso não existe. O grande objetivo é ter consciência. É saber quais são os nossos óculos emocionais. É perceber quando as lentes estão distorcendo a nossa visão. E a partir daí, a gente ganha o poder de escolher como reagir. Isso nos leva à reflexão final. Um projeto, por mais antigo que seja, é só um ponto de partida, não é um destino final. Quando a gente entende esse projeto, a gente ganha as ferramentas para construir algo novo em cima dessa base. Porque, no fim das contas, o poder de desenhar o futuro nasce da coragem de olhar e entender o nosso passado.